Oi, eu sou o Todinho. Bom, querendo ou não, vazamento de dados na internet é uma coisa que acontece bastante. Porque você sendo um youtuber, muitas vezes você não é respeitado por simplesmente ter a decisão de não mostrar o próprio rosto na internet. Então, para descobrirem quem você é, as pessoas tentam entrar em contato com pessoas próximas a você, elas tentam se aproximar de você para conseguir mais informações. E tudo isso porque ela simplesmente não sabe respeitar a decisão de outra pessoa. É como se algumas pessoas simplesmente esquecessem que esse influenciador que se mantém anônimo o tempo todo também fosse uma pessoa. E ninguém pensa que sempre tem um motivo para você não revelar a sua verdadeira identidade. Pode ser por questões da sua própria segurança no dia a dia, ou também por questões de insegurança que ela tem com ela mesma. Tem tantos motivos que eu não preciso nem dizer. Porém, cada pessoa tem o seu próprio motivo para isso e não cabe a outras pessoas irem atrás disso pra expor uma coisa que ela não quer. Pra ser bem sincera com vocês, situações assim são um inferno, porque eu já passei por uma coisa parecida de pessoas que queriam se aproximar de mim por interesse e coisas muito piores, sabe? E com o tempo eu acabei perdendo a confiança que eu tinha nas pessoas. Não em todas as pessoas, sabe? Mas eu evito ao máximo falar com pessoas que eu não conheço mesmo e contar coisas pessoais, por exemplo, porque sempre que eu tentava confiar em alguém, sempre que eu tentava fazer uma amizade na internet, sendo eu, a Carrie, tinha um problema diferente, sabe? E eu simplesmente cansei de ter que lidar com todos esses problemas. E eu não digo isso como se eu fosse uma pessoa super especial, meu Deus, que estrelinha, nada disso, tá? Porque eu simplesmente sou uma pessoa igual todos vocês que estão me assistindo, eu só tenho um canal e isso não me torna mais especial que ninguém. Mas é uma coisa extremamente chata, ninguém respeitar o que você quer e cagarem pros seus sentimentos. Enfim, o ponto é que isso não acontece só comigo, acontece com vários influenciadores, tanto no YouTube quanto fora dele. E talvez tenham até outros canais de opinião que também já sofreram com essa mesma situação. Mas eu acabei me deparando com um vídeo onde uma pessoa estava expondo muitas coisas pessoais sobre o Todinho. O Todinho, pra quem não conhece, é um youtuber com quase 2 milhões de inscritos que faz vídeos até que bem diferentes e que também sempre manteve muito segredo sobre a identidade dele, como por exemplo, o nome real dele e o rosto. Então assim, muita gente se perguntava, né, por que o cara faz tanto mistério? Mas o ponto é que muita gente não gosta do Todinho por várias coisas que ele fala em vídeos e principalmente por causa de um curso que ele tava vendendo por R$300. Que assim, muita gente falou mal, falou que não vale a pena R$300 nesse curso porque as aulas são horríveis. Então muita gente já tava estressada por ter comprado o curso, se decepcionado e não ter conseguido recuperar o próprio dinheiro. Mas do nada surgiu um vídeo vazando muita coisa sobre o Todinho. E só pra deixar claro, essas informações elas já foram confirmadas pelo Todinho, então não é como se eu estivesse divulgando o vazamento dele, tá? No vídeo o cara já começa falando o nome real do Todinho, dizendo que ele mentiu sobre o nome dele na internet. Antes de começar o vídeo, Todinho não se chama Jason Schmutz. Na verdade, não existe ninguém no Brasil que se chama Jason Schmutz. E ele não nasceu dia 31 de outubro. Ultimamente, Todinho tem sido bastante criticado na internet por conta da polêmica do seu curso. Vendo esse cancelamento e reassistindo alguns vídeos do Todinho onde ele fala absurdos sobre a sociedade. Finalmente eu encontrei a resposta mais plausível para explicar as merdas do mundo. Você nunca se perguntou por que as pessoas são tão burras? Eu relembrei de uma coisa que há muito tempo eu tinha vontade de fazer. Descobrir o nome real do Todinho. Cara, imagina ser tão desocupado a esse ponto. Olha, eu entendo que muita gente não goste do Todinho, afinal, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. E, principalmente, eu entendo que as pessoas tenham raiva dele pelo curso que ele divulgou, que, assim, pra ser sincera, parece uma piada. Mas você divulgar informações pessoais de uma pessoa continua sendo uma coisa ridícula. É o que eu disse, né? Se ele não mostra o rosto e inventou um nome fictício, é mais que óbvio que ele tem motivos pra isso. Ele não tem a obrigação de sair se expondo na internet, como eu sei que muita gente faz. Então você sair procurando igual um maluco informações pra expor pra internet inteira de uma pessoa que tá claramente querendo se esconder é uma coisa bem sem noção da sua parte. Eu não sei se isso é considerado realmente um crime, porque essas informações aparentemente são públicas, mas o cara do vídeo mostrou o rosto dele, mostrou a idade, o nome, a cidade que ele mora, e assim, por mais simples
simples que sejam essas informações, por mais que o Todinho esteja errado em muita coisa que ele já fez, isso continua não sendo uma coisa correta. O Todinho foi babaca nesse curso aí? É claro que ele foi, mas não é como se ele fosse um criminoso, não é como se ele tivesse matado alguém pra revirarem a vida dele dessa forma. Um fato é que se você quer combater o mal com o mal, você só vai virar mais um, isso não vai fazer diferença alguma, você vai estar errado e a pessoa também. E como tudo isso chegou numa proporção tão grande, onde muita gente já tava sabendo quem o Todinho era, o que ele decidiu fazer foi aparecer na internet de uma vez por todas e falar sobre tudo o que estava acontecendo lá no seu canal secundário. Oi, eu sou o Todinho, também conhecido por alguns como Jason Schmutz, ou então João Victor, para os mais íntimos. E eu escondi meu rosto durante 8 anos, então esse sou eu. Isso é muito estranho, eu não faço ideia se eu olho pra câmera, se eu olho pra ali. Eu tô com essa caneta aqui na mão pra eu parecer mais confiante. Mas a verdade é que durante todos esses anos eu escondi meu rosto por diversas inseguranças com minha aparência, com meu peso, com diversas coisas. E esse foi o principal motivo de eu ter escondido o meu rosto por tanto tempo. Porque o mundo é cruel, as pessoas pegam pesado com quem é feio, com quem é gordo. E eu sofri demais na minha infância, na escola. A real é que eu sofria bullying literalmente todos os dias da minha vida, simplesmente por existir. As pessoas me rebaixavam e me diminuíam por causa da minha aparência. E isso criou uma semente, criou raízes na minha cabeça. Na minha adolescência eu me escondia em casa, eu tinha vergonha de sair de casa. E isso me rendeu engordar muito. Teve uma época que eu cheguei a pesar 150 quilos. E eu percebi a diferença que isso tinha no tratamento, como as pessoas me tratavam. Tipo, era muito difícil ser respeitado em qualquer lugar que eu fosse. Eu era sempre a chacota, sempre o gordinho otário, o gordinho retardado, o gordinho nerd. E isso na cabeça de um adolescente é algo muito pesado, sabe? É muito difícil lidar com isso. Eu lembro, até hoje, no dia que eu tava na escola, e uns moleques tinham chegado em mim e falado que tinha uma menina que tava interessada em mim. E eu acreditei, né? Eu fui besta. Então eu incrivelmente tomei coragem e fui falar com ela. E o pior que ela podia dizer era não, né? Mas ela disse exatamente com essas mesmas palavras: sai daqui, seu gordo escroto, você acha que eu ia olhar pra você algum dia? E a sala inteira começou a rir, me aloprar, me humilhar, meio que eles tinham combinado com a sala inteira pra fazer essa pegadinha comigo, né? Que pra eles era uma brincadeira, mas pra mim foi um trauma. Cara, é disso que eu tô falando, sabe? Tem muita gente merda nesse mundo que te joga pra baixo simplesmente por você ser quem você é. E isso causa um trauma tão grande que você acaba se privando de fazer muita coisa por ter insegurança. É muito compreensível que nesses momentos o mais difícil é você se lembrar que não é o que outra pessoa pensa de você que define quem você é. Que você não é um merda só porque uma outra pessoa te acha um merda. E meu primeiro canal no YouTube, ele se chamava Chipobre, que era uma paródia da Chipart, que era uma loja de informática antigamente. E nesse canal eu cheguei a mostrar o rosto algumas vezes. Só que eu vi que tudo aquilo que eu passava na escola estava se repetindo, as pessoas não tinham respeito algum por mim, eu era visto como um inseto ali assim. E aquilo me machucava muito. Então eu deletei isso tudo da internet e recomecei como o Todinho, que vocês conhecem hoje, né? Então eu criei essa persona e eu era feliz sendo essa persona, né? Eu era feliz sendo o Todinho. Porque as pessoas me tratavam bem, as pessoas me veneravam e eu nunca tive isso na minha vida, sabe? Então na minha cabeça, na época, eu tinha muito medo delas descobrirem que eu era um ogro feio. Porque eu sabia que todo aquele inferno que eu passei na escola, de todo dia sofrer bullying, todo dia todo mundo me aloprar, me tratar igual lixo, até as professoras me zoavam. Eu sabia que tudo isso ia se repetir. E o que prova isso, que é quando eu mostrava o rosto, quando eu tinha meu canal lá, o Chipobre, esse canal nunca fez sucesso, nunca foi pra frente. E no momento que eu parei de mostrar e coloquei um personagem bonitinho, o canal fez sucesso, porque as pessoas querem ver algo bonitinho na frente delas, ninguém quer ficar olhando uma coisa feia. E eu acabei vivendo isso e me acostumando. Meio que eu acabei criando uma personalidade diferente. O Todinho, eu via o Todinho como algo diferente de mim, ele era como um alter ego. Como se o Todinho, né, o Jason, fosse o Brad Pitt lá do Clube da Luta e eu fosse o carinha otário lá, o protagonista otário, né. E quando caiu essa ficha, quando eu percebi essa distinção de que na vida real eu era um Zé Ninguém, mas na internet eu era o Todinho, o famoso, que todo mundo gosta, acendeu uma chama dentro de mim, querendo mudar, porque eu percebi que o Todinho e o João Victor são a mesma pessoa. Então a confiança tem que vir de dentro de mim, eu tinha que ser confiante como eu era na internet. Se o Todinho é literalmente eu,
Por que eu não consigo ser como o Todinho na vida real? E aí eu comecei a mudar, eu comecei a ir pra academia, comecei a me cuidar mais. E eu parei de ser a vítima, eu parei de ser o coitadinho, eu comecei a correr atrás e tentar melhorar a mim mesmo. Esse vídeo pode ser triste pra algumas pessoas, mas é uma coisa tão surpreendente ver como você ter confiança pode mudar uma pessoa por completo. Pode tá tudo uma merda, pode tá um lixo, mas se você tiver confiança em si mesmo, por mais que demore, as coisas elas vão melhorar. Você não tem que se agarrar no que outras pessoas pensam sobre você, porque só você sabe quem você é de verdade. Você tem que confiar em si mesmo, você tem que confiar no que você pensa, no que você é. Se fosse outra pessoa que tivesse sido exposta dessa maneira na internet e ela ainda não confiasse em si mesma, ela com certeza sumiria da internet pra sempre, pra tentar evitar tudo isso, porque ela não iria conseguir confrontar. Mas justamente pelo Todinho ter entendido e enfrentado seus medos, buscando o melhor de si mesmo, ele fez questão de mostrar que aguenta todo esse peso que ele teve que carregar por anos, e não só isso, como ele também vai correr atrás de quem tentou prejudicar ele por todo esse tempo. Com tudo isso, eu só consigo pensar, até onde esse mundo vai parar, cara? Quando as pessoas vão parar de se importar com a vida dos outros e viver a vida delas mesmas? Porque é muito legal ver essa evolução que o Todinho teve, porque isso não ajuda só ele, como também várias pessoas que passaram pelo mesmo ou por alguma coisa parecida. E por mais triste que você esteja, por mais que você sinta que não consegue, você tem que tentar. Você tem que tentar quebrar essa barreira pra um dia você viver o que você sempre quis. Basicamente, isso é a vida se você não é um herdeiro ou sei lá. E eu sei que tem muito herdeiro por aí que usa o dinheiro que tem pra conseguir ganhar mais dinheiro e tal, e continuam batalhando pra gerar mais. Porém, eu tô justamente falando de quem não teve essa sorte de já ter um dinheiro no bolso pra investir e precisa começar de um zero bem redondo pra vencer na vida. Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.